Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar.
E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar, ou melhor, justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Estes versos, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Querida Irmandade, vemos aqui neste capítulo, irmãos, um relato maravilhoso desta libertação de Pedro, que já estava preso para ser morto, e que certamente, irmãos, já temos ouvido muitas vezes a leitura e também a exposição da palavra por meio deste capítulo. E nesta noite, irmãos, o Senhor traz mais uma vez, lembrando que este Herodes, que era rei nestes dias, ele buscava agradar o povo, pois ele era rei, mas era também subordinado a Roma, de modo que ele precisava praticar atos políticos para estar bem diante do povo e bem diante também de César. E sabemos que Herodes era um título hereditário, porque vejam que quando o Senhor nasceu e vieram os magos, aquele Herodes da época se irou, como que nasceu um rei dos judeus, se o rei do judeu era ele. E depois, quando os magos, avisados pelos anjos, voltaram por outro caminho, Herodes, irmãos, se irritou, pois parece até que era mesmo o ódio, a ira, a irritação era próprio desses Herodes. E esse Herodes daquela época também se irritou, se irou e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que habitavam em Belém. Mas aquele Herodes morreu. Ele procurava a morte e ele encontrou a morte. E o anjo avisou José lá no Egito: pode voltar, porque é morto os que procuravam a morte do menino.
Por isso, irmãos, que Deus nos guarde. Procuremos o que é bom, procuremos o bem, procuremos a paz, procuremos o que edifica, porque há pessoas que se irritam, querem o mal e buscam a morte, mas aquilo que a pessoa busca para os outros, encontrará para si. Glória ao nome do Senhor. E os outros Herodes que vieram, irmãos, continuavam o mesmo nome Herodes, como os Césares e como também os faraós e assim por diante. Então este Herodes agora, nos dias dos apóstolos, era um sucessor, e ele então, como Jesus havia advertido os apóstolos, cuidado com o fermento de Herodes. O fermento do Herodes, irmãos, era a política, a hipocrisia, buscar estar bem com este e bem com aquele, com falsidade, com promessas que não se cumprem. E este é o fermento, irmão, que continua no mundo, nas pessoas que prometem em campanhas e depois não cumprem. Falam, mas não têm condições de fazer. E este Herodes, então, cheio deste fermento de agradar tanto o povo de uma região, o querer de outro e o querer de Roma, e isto, irmãos, é difícil agradar gregos e troianos, como se diz, mas ele tentava. E veio no coração dele de perseguir a igreja, e realmente prendeu alguns dos discípulos, dos seguidores de Cristo, e num espetáculo público mandou matar Tiago, irmão de João. E ali o povo se agradou de ver o espetáculo de morte de um apóstolo, de um servo amado do Senhor. E como ele viu aí um caminho de ser agradável ao povo, ele mandou prender também Pedro. E Pedro era um discípulo muito conhecido, um apóstolo agora já muito conhecido e amado, e era a época da semana da Páscoa, a festa dos Asmos, e ele então mandou prender Pedro. E agora eu vou dar um espetáculo público maior ainda. Agora meu sentimento de louvor perante o povo vai subir. Glória ao nome do Senhor. E assim Pedro foi colocado sob os cuidados de 16 soldados, 4 quaternos, quer dizer, 4 grupos de 4 que alternavam na guarda de Pedro dia e noite. Querendo dizer agora, ele estará com segurança no último dia, após a Páscoa, então eu vou dar este espetáculo. Mas, irmão, nada acontece se Deus não permitir. Por isto, irmãos, vejam uma coisa. Por que morreu Tiago? Tiago, irmão de João, e Pedro, irmão de André, foram os 4 primeiros chamados por Cristo. Acompanharam Cristo todo o tempo da sua missão. Eram amados igualmente. O Senhor ama a todos, irmão. Mas por que permitiu que Tiago fosse morto à espada? E livrou milagrosamente Pedro? Porque cada um tem a sua missão. Cada um de nós, irmãos, temos a nossa carreira proposta por Deus.
e não acontece se Deus não permitir que aconteça. Por isso temos que entender por esta palavra, irmão. Pedro foi mais amado do que Tiago? Não. E por que Tiago morreu e Pedro não morreu? Porque Pedro tinha uma missão ainda a cumprir. Irmão, alguém da nossa família, alguém da tua família, que já terminou a carreira, por que Deus não livrou? Não questione, irmão, não peque, glória ao nome do Senhor. Entenda pela palavra que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, inclusive para o nosso último dia. E bem-aventurados seremos, irmãos, que não sabemos com que morte haveremos de glorificar a Deus. Tiago morreu sendo dado como espetáculo, mas Pedro o Senhor livrou. E quem sabe alguém, por que Deus não guardou o meu pai? Por que Deus não salvou o meu filho? Por que Deus permitiu? Porque, olha aqui a palavra, Tiago não era menor do que Pedro, irmão. Tiago terminou a sua carreira, nos aguarda para juntos herdarmos a vida eterna. Pedro não foi desta vez, foi mais adiante. E nós, irmãos, sabe, temos que entender uma coisa, irmão. Tem muitos que entendem que foi liberto, foi um milagre, e agradeço a Deus, e Deus me fez, e Deus me libertou, me guardou. Tá bom, irmão, mas vai chegar o dia da tua partida, e vai chegar o dia da minha. Bem-aventurado que naquele dia e hora estejamos guardando a palavra de Deus. Olha Pedro, irmão, ele tinha tido notícia da morte do companheiro, do amigo, do irmão e do apóstolo igual ele. Ele sabia, e agora ele preso, soldado a todo momento em volta dele. Pelo menos 2 aqui, mais 2 ali na frente, tinha 4 por turno, guardando Pedro. E o que diz aqui a palavra, irmão? Na madrugada que o rei tinha proposto, que era o dia da festa maior, de dar o espetáculo matando Pedro, e Pedro previa e sabia, e por certos soldados falavam, tua hora está chegando. Mas o que diz aqui a palavra, irmão? Ele no meio de 2 soldados, com algemas, preso num cepo, ele dormia, irmão. E por que Pedro conseguia dormir numa situação terrível desta, irmão? Porque ele tinha confiança no Senhor, e ele sabia que nada aconteceria se não fosse a permissão de Deus, e que se ele também ia ser dado por espetáculo, como seu conservo Tiago, também estava na mão de Deus. Glória ao nome do Senhor. E ele dormia, e deu até trabalho para o anjo, irmão, porque o anjo apareceu ali do lado dele, e diz a palavra que o anjo precisou dar um cutucão, perdoa a expressão, na costela dele, na ilharga, aqui do lado, um lugar sensível que até faz cócegas, mas o anjo bateu ali, levanta depressa Pedro, e ele acordou. Irmão, diante desta palavra, alguém que está aflito, alguém que está entrando em depressão, alguém que não está dormindo direito, irmão, durma e entrega toda a tua ansiedade na mão do Senhor. O que há de vir, virá.
e o que há de acontecer, acontecerá. Mas seja um servo de Deus e uma serva de Deus, e lembra-te que nada acontece antes da hora, e nada acontece se não for permissão de Deus. E o anjo bateu, ele acordou, mas não sabia se era uma realidade ou uma visão. As algemas presas, fechadas, as cadeias, abriram e caíram. Que prendia perna e pé caiu. E o anjo ainda avisou: cinge-te, arruma bem a tua roupa, a tua cinta, pega a tua capa, não esqueça, lá fora está frio, e venha, siga-me. E ele foi seguindo, irmão. É um sonho isto. Glória ao nome do Senhor. Soldado vigiando, passaram no meio, os soldados continuaram de olho aberto. Chegaram diante de uma porta de ferro, cheia de cadeados, cheia de correntes, mas tudo caiu e a porta se abriu sem ninguém pôr a mão, irmão. Irmão, é a palavra de Deus, glória ao nome do Senhor. Portas vão se abrir em nome do Senhor Jesus, e cadeias vão cair por terra, e o plano de Deus, irmão, que Ele tem na vida de cada um de nós, vai se cumprir. E realmente o anjo guiou, ainda por um quarteirão, e depois o anjo desapareceu. E ele viu que não era uma visão, não era um sonho, era uma realidade. E ali ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja se reunia, e um bom número da irmandade estava reunida e orando continuamente por ele. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Irmão, às vezes alguém pode pensar, mas toda noite o servo lê um papelzinho ali. Irmão, a oração de um justo tem um grande poder nos seus efeitos. Glória ao nome do Senhor. E Deus se agrada de ouvir a oração da igreja. E ali Pedro então chamou, irmão, bateu, que tinha a porta externa e tinha ali as argolas para bater. E veio uma menina, ouviu, porque os que estavam ali na madrugada daquela noite, irmão, orando, e ela veio e ouviu que era a voz de Pedro. A alegria foi tanta que ela nem foi abrir, foi avisar quem estava aflito, querendo dizer, se é Pedro mesmo, ele está liberto, e eles estão chorando e aflitos, eu já vou avisar. Glória ao nome do Senhor. Irmão, esta palavra é o prenúncio para alguma aflição e alguém aflito. Irmão servo de Deus, irmã serva de Deus, portas se abrirão, libertação vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. A menina, quando falava, não creram. Essa menina está fora do juízo, não é possível. Pedro está guardado por tantos soldados lá. Mas quando vieram ver, porque Pedro continuava batendo, era ele mesmo. E ele fez gesto: calem, não dão alarme, eu vou sumir daqui, vou para o outro lado, mas eu quero que avisem Tiago e avisem os outros. Então, irmãos, às vezes alguém também pode pensar, mas como é isto? Tiago, no início da leitura, foi morto à espada. Como é que aqui agora Pedro pede para avisar Tiago? Então, diz aqui, acenando-lhe com a mão, fazendo gesto para que se calassem, contou-lhes rapidamente ali como Deus, o Senhor, o havia tirado da prisão, e disse: anuncia isto a Tiago e aos irmãos.
e saindo partiu para outro lugar, porque a prudência mandou, não é, irmão, que ele fugisse e não ficasse junto dos demais, porque ali seria buscado. Então a prudência, irmão, é a ciência do santo, e a prudência deve ser nossa companheira, irmão. E ali então foi pedido para avisar Tiago, e este Tiago é outro que presidia em Jerusalém, era Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E o outro Tiago, morto no início do capítulo relatado, era Tiago, irmão de João. Glória ao nome do Senhor. E segue dizendo aqui, irmão, que houve um alvoroço tão grande. Os soldados não sabiam, não entendiam o que tinha acontecido e ficaram ali alvoroçados, irmãos. E Herodes, quando amanheceu o dia, que era o grande dia planejado por ele para o mal de Pedro, ele teve uma tremenda frustração. Irmão, o plano do inimigo caiu por terra. E o plano do inimigo contra a obra de Deus vai cair por terra. O inimigo vai ficar envergonhado, glória ao nome do Senhor. Porque o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor zela do seu povo, o Senhor guarda-nos neste mundo, irmão, para que a nossa alma não se perca. E então diz aqui que Herodes ficou muito irritado, procurou, não achou Pedro, fez inquirição, fez uma investigação e mandou justiçar. Quer dizer, irmão, ou ali, normalmente a forma de justiçar, quando alguém não cumpria a ordem, era pena de morte, e matou ali certamente os soldados. E ele ficou tão envergonhado que ele tinha a casa de praia em Cesareia, e diz aqui a palavra que ele ficou com vergonha de ficar ali na Judéia, ficar em Jerusalém, e ele foi para Cesareia, e ali ficou irritado, frustrado e envergonhado. É o que o inimigo vai ficar, irmão. Glória ao nome do Senhor. E ele estava irritado também com os habitantes das cidadezinhas de Tiro e de Sidom, que era da Fenícia naquela época. E eles, humilhados, esfaimados, estavam necessitados, irmão, porque mais adiante explica que Tiro e Sidom dependia da Judéia para os alimentos, para as frutas, para os cereais, para o trigo, enfim, cevada, também o azeite, também a lã, e também a carne, o leite, os queijos e assim por diante. Diz aqui a palavra, vejam bem, irmãos, o país deles se abastecia do país do rei, e eles precisavam de pedir clemência para Herodes. Está faltando comida para nós, manda o abastecimento. E eles então fizeram amizade com Blasto, que era o camarista, o camareiro, o homem de confiança do rei. E pela amizade com Blasto, eles marcaram uma audiência com Herodes, para pedir clemência, pedir que o abastecimento voltasse. Os irmãos vejam, irmão, numa greve de caminhoneiros, há o caos que vira, não é? E eles ali sem abastecimento e dependiam de uma ordem de Herodes. Fazendo caminho, buscando amizade com Blasto, Blasto falou com o
o rei concordou e num dia designado veio conversar com eles. Mas como ele era muito orgulhoso, cheio de soberba e de grandeza, ele aproveitou o momento para se curar, por certo, da vergonha que passou em Jerusalém. Ele vestiu as vestes de gala reais e assentou-se na tribuna dele e na cadeira real, com a tribuna, e aproveitando a tribuna, como era político e como tinha o fermento crescendo dentro dele, ele fez um discurso inflamado, tendo plateia para ouvir. E o povo, irmão, que era necessitado, estava precisando do abastecimento, começou a gritar, louvando Herodes e dizendo: essa voz que nós estamos ouvindo não é de homem não, é um Deus falando conosco, é voz de Deus, essa não é voz de homem não. E ele aceitou aquilo, se sentiu um Deus perante famintos, se sentiu grande perante pequenos, se sentiu importante perante necessitados, irmãos. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada da grandeza, e muito menos de que alguém tome o louvor de nome de Deus que a ele pertence. Mas Herodes aceitou, ele gostou, ele se alimentou de que o discurso dele era um Deus falando, não era um homem. Pois isso daí os reis queriam, irmão. Os Césares, eles queriam e eram louvados e se ajoelhavam diante dele, e era louvado como Deus. Mas Deus aqui não aceitou. Quando ele não deu glória a Deus, porque o dever dele era dizer: não, voz de rei, voz de um grande homem, eu aceito, mas que eu sou Deus, não, Deus está no céu. Mas ele não fez isto, ele não deu glória a Deus, ele absorveu a glória para ele. E Deus diz aqui a palavra: enviou um anjo que o feriu naquela mesma hora, com vestes reais bordadas de ouro e tudo, mas o anjo o feriu, e aquela ferida, irmão, não se fechou por nada. E, perdoe, mas a palavra, teve uma morte horrível, comido por bichos, e expirou. É a palavra que Deus nos manda nesta noite, irmãos. Bem-aventurado quem é humilde, bem-aventurado quem não se irrita, bem-aventurado quem não tem ódio, bem-aventurado quem não deseja o mal, não procura a morte dos outros, bem-aventurado quem tem piedade para com o pobre. Porque aquele que é arrogante, aquele que é soberbo e aquele que gosta da glória, o Senhor se desagrada com ele, como desagradou de Herodes. E alguém que está preocupado, se sentindo preso em toda essa situação que nos encontramos, irmão, guarde esta palavra, descanse, durma. Pedro dormia, irmão. Dorme, irmão, dorme, irmã. Esta noite você vai ter paz para dormir bem, porque a tua causa, a minha, da igreja, está na mão do Senhor, e poderoso é o Senhor para dar uma ordem, portas se abrirão e milagre acontecerá. É a palavra, Deus seja louvado. Aleluia.
Glória a Jesus, aleluia.